Olá, a gente está hoje aqui para bater um papo com o Giovanni, para entender qual é a sua proposta, o que ele acha de importante para a nossa região. Olá, Giovanni, tudo Olá, bem? tudo bem? O que te motivou a ser candidato? Aliás, quem é você? Quais são os seus pontos fortes? A gente vai bater um papo, tá, gente? Não é entrevista, porque eu não sou jornalista. Então é mais pra gente entender e tentar resgatar a função social da política, da boa política. Primeiro eu agradeço o interesse em estar querendo debater sobre política, estar querendo conhecer os candidatos. Acho que hoje, infelizmente, pelo debate extremamente acirrado que está no nosso país e com tudo que aconteceu na política, as pessoas estão afastadas, não querem conhecer, não querem conversar. É isso, conversar, entender as propostas. Então eu agradeço e parabenizo muito você por estar disposta a ir atrás dos candidatos e de entender quais são os projetos. Meu nome é Giovanni Mocos, eu tenho 24 anos e é a primeira vez que estou me candidatando para deputado estadual. Eu estou me colocando à disposição da sociedade porque eu acho que ou a sociedade volta a ocupar os espaços políticos, volta a participar da política, ou não adianta a gente fazer mais nada. Os últimos 4 anos, da última eleição para cá, e os esquemas políticos que foram feitos nas últimas décadas levaram o Brasil a uma situação que ninguém aguenta mais. As pessoas que vivem na cidade, que tem que todo dia sair para trabalhar, que tem que pôr o pão na mesa, não aguenta mais o que levou a esses esquemas de corrupção. Então, eu estou me colocando à disposição da sociedade porque eu acredito que a política é uma ferramenta de transformação da sociedade. Ela precisa começar a ser bem utilizada. Eu fiz gestão de políticas públicas na Universidade de Brasília, porque eu já acreditava, antes mesmo de estar envolvido na política institucional, que a política é uma ferramenta. É uma forma da gente impactar positivamente a vida de várias pessoas com um projeto bom, com uma articulação boa, usando a política como ferramenta para isso. Só que nos últimos 2 anos, quando eu trabalhei como assessor técnico na Câmara dos Deputados lá em Brasília, muitos projetos bacanas que a gente tentou implementar, alguns estão ainda tramitando na Câmara dos Deputados, mas eles são barrados pelos políticos, pelos esquemas, por essa antiga forma de fazer política. A gente está propondo uma nova forma de fazer política. E aí eu percebi que ou a gente, como sociedade, nós pessoas que queremos fazer essa nova política, boa política, tem o poder da caneta na mão no bom sentido para a gente fazer acontecer, levando em conta o que as pessoas precisam, o que a população precisa, ou a gente não vai conseguir implementar essas medidas e tudo que a gente viu acontecendo e que a Lava Jato demonstrou vai continuar acontecendo por muito tempo. Então eu estou me colocando à disposição da população para isso. E o que faz o deputado estadual e por que você escolheu a rede? Um deputado estadual, ele faz parte do poder legislativo. Hoje o Brasil, ele tem o seu poder triparticionário. Então você tem o poder executivo, que a âmbito aqui estadual é o governador e os secretários de estado. Você tem o poder legislativo, que são os deputados estaduais. Você tem o poder judiciário, que é o Tribunal de Justiça do Estado e os demais tribunais estaduais. E basicamente um deputado estadual ele tem como função fazer a legislação do estado, então propor as leis, votar as leis, alterações de legislação mesmo, e fiscalizar o poder executivo, que é os atos do governador. Então vamos construir uma creche, o governador vai construir uma creche. Não cabe ao deputado construir a creche, mas cabe ao deputado propor projetos de lei que mostra quais são os parâmetros dessa creche, quais são as cidades que precisam ser construídas. Cabe ao deputado estadual acompanhar essa execução mesmo desse serviço, se está tendo desvio, se não está, se o governador está construindo essas creches em cima dos currais eleitorais dele, onde realmente precisa ser construído. Infelizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, os deputados estaduais de São Paulo, e são 94 no total, estão fazendo mais uma função de office boy de luxo do governador, que é dar o apoio político para o governador em troca das emendas parlamentares para as cidades onde eles têm os acordos políticos para se manterem no poder. Eu acho que isso tem que acabar. O deputado estadual ele tem que cumprir a sua função constitucional, que é principalmente legislar e fiscalizar o executivo, mas principalmente abrir um canal de comunicação com a sociedade, trazer as pessoas de volta para a política. Quem representa a população no governo do estado é o deputado estadual. Regionalmente, proporcionalmente, é o deputado estadual que faz essa função e infelizmente não está sendo feito. Eu escolhi a Rede Sustentabilidade, sou fundador da Rede Sustentabilidade, porque passado ali as eleições de 2010, tinha um grupo de pessoas que entendiam que a gente devia fazer uma nova forma de fazer política, que é essa que eu coloquei aqui para vocês. Infelizmente, quando a gente chegou nos partidos políticos, nenhum deles estava disposto a dar essa abertura e liberdade da gente fazer essa boa política.
E pela Constituição hoje, para você disputar os espaços de decisão, para você participar de uma eleição, você é obrigado a estar afiliado a um partido. Inclusive, esse foi um projeto que a gente apresentou lá na assessoria técnica em Brasília, que é a PEC 350 de 2017, para acabar com esse monopólio. Ou seja, qualquer cidadão poderia disputar a eleição sem precisar do partido político. Mas como hoje é assim, a gente acabou fundando um partido que tem na sua base, na sua Constituição, uma nova forma de fazer política. E é por isso que eu escolhi me candidatar pela rede. Ah, tá legal. Você já ocupou algum cargo político ou já realizou projetos de ações sociais ou ambientais? Não, essa é a minha primeira candidatura, primeira vez que estou sendo candidato a qualquer cargo. Mas eu já ocupei um cargo público nos últimos 2 anos como assessor técnico na Câmara dos Deputados. Não deixa de ser um cargo público, é um cargo não eletivo, mas é um cargo público. E durante esse processo, toda a prestação de contas de como eu estava atuando, a gente estava fazendo pelas redes sociais. Então, às vezes, eu estava lá numa sessão dentro da Câmara dos Deputados às 10 horas da noite, que eu via que eles iam votar alguma coisa que eu não concordava, eu pegava o celular, abria uma live para conversar com as pessoas e mostrar como que é esse processo legislativo. Porque Brasília está muito distante, a Assembleia Legislativa do Estado está muito distante, as sessões elas acontecem até tarde da noite, até de madrugada. Então, no exercício dessa função, eu já estava trazendo as pessoas para mostrar que a política não é um bicho de 7 cabeças e precisa sim da participação das pessoas. Certo. E por que você considera importante o município de Botucatu e a região ter uma representatividade na LESP? Então, hoje os cargos de deputado estadual e deputado federal, inclusive, e os vereadores, o legislativo, ele tem, pelo sistema político brasileiro, uma disputa proporcional. Então não entra o mais votado. Tem um cálculo meio complicado de quociente eleitoral que, pela Constituição, para você fazer o equilíbrio das forças mesmo. Você não deixar ser eleito só quem tem os grandes partidos, quem tem as grandes estruturas, mas a condição de todo mundo poder ser eleito, principalmente as minorias, as bandeiras temáticas. Então, a representação dessas pessoas na LESP só vai acontecer por meio dos deputados estaduais. Se eu sou um deputado, se Botucatu e região não tem um deputado estadual, os interesses da cidade não vão estar representados no governo. Então, na hora de sentar com o governador, exercendo esse papel de fiscalizar os atos do executivo, não tem um deputado estadual de Botucatu e da região, os interesses aqui, trazer uma creche para ser construída aqui, falar, governador, tem um problema sério lá de emprego acontecendo assim, assim, assado, a gente precisa pensar uma solução, isso deixa de acontecer. Então, a Botucatu e região precisa ter um deputado estadual para ter essa representação, esse canal de diálogo junto com o governo do estado, e para a população aqui da região também está representada com seus interesses, com esses espaços de diálogo dentro do governo estadual. Entendi. E como que você avalia a situação de Botucatu e região? Botucatu, a gente está rodando várias cidades, então está vendo a diferença. A gente está trabalhando aqui no Centro-Oeste Paulista, né? Eu morei 14 anos em Jaú, moro aqui em Botucatu já tem um bom tempo também. E a gente está trabalhando nessa cidade com as pessoas que conhecem a gente, que apoiam a gente, que conhecem a mim desde criança e sabem que a gente está nessa porque a gente quer fazer o bem mesmo, a gente quer usar a política como ferramenta de transformação. E nessa caminhada a gente consegue ver a disparidade política entre as cidades, da politização mesmo das pessoas. Botucatu é uma cidade muito mais politizada do que a média, tanto por parte das pessoas quanto por parte dos políticos. Então, por exemplo, hoje Botucatu tem um deputado estadual eleito, tem um secretário de Estado de Educação do governo estadual de Botucatu, é um ex-prefeito de Botucatu. Botucatu tem um deputado federal que, embora é de São Manuel, também é daqui. Então, Botucatu já está no cenário político, tanto estadual quanto federal. Infelizmente, a maioria dos projetos que a gente está vendo, que hoje estão representando a cidade e a região, seguem aquela cartilha antiga que eu estava colocando para vocês. De você fazer os acordos em cima dos grupos, em cima do que é mais de interesse para si do que realmente ouvir a população. Então a gente está andando, fazendo a campanha agora, a gente está 30 dias das eleições, a gente está ouvindo muitas pessoas falarem, mas você não vai sumir, né, depois de 4 anos. Porque infelizmente as pessoas que hoje estão representando o Botucatu nesses espaços não têm essa consciência do diálogo, de vir para a cidade sempre, de estar conversando sempre. Então, é uma cidade mais politizada que a média, está no roteiro político, se a gente pode chamar de roteiro, do Estado e nacional, mas segue ainda uma cartilha que a gente não concorda mais. Certo. A gente quer propor uma outra forma de fazer, uma nova receita de bolo. Certo.
Quais os projetos e alternativas eficazes que estariam dentro da sua visão estratégica para o desenvolvimento econômico e de renda para a região? Quando a gente começou a campanha, eu estava esperando que as pessoas fossem trazer muito a questão da segurança. Porque o país está um caos da segurança, é um dos temas que mais está sendo falado na campanha presidencial, mas as pessoas estão falando muito sobre emprego, para mim, emprego e saúde. Botucatu é uma cidade industrializada, que infelizmente nos últimos anos está perdendo muito emprego, está perdendo muita indústria. As empresas elas estão indo para outros estados por uma questão de tributação. Então o nosso papel na Alesp, se eleitos, vai ser olhar como que é a forma hoje que os tributos são feitos no estado, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, esses descontos, o que a gente pode melhorar sem comprometer o orçamento do estado, porque a gente também não pode cortar uma forma de arrecadação que vai depois prejudicar uma política pública, a saúde e a educação mais ainda do que já é prejudicado, mas eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente pode fazer. Se a gente aliviar essa carga tributária no Estado, automaticamente a gente consegue dar mais margem para os empresários e para os comerciantes de fazer contratações. O Botucatu hoje está sofrendo uma desindustrialização, o Estado como um todo, a nossa região, e muito é porque a política ela não está sendo feita para as pessoas realmente, ela está sendo feita mais para os grupos de interesse. Certo. Então você acha que essa parte da parte de emprego e saúde são os dois segmentos que primeiro vai ter que dar maior atenção para nossa Sim, região? a gente está fazendo muito esse exercício de ouvir a população. A gente lançou uma plataforma online que chama agendasp.mocos.com.br, que basicamente é um mapa do estado de São Paulo, em que qualquer pessoa pode ir lá inserir um problema do seu dia a dia. E a partir dessa leva de problemas que estão sendo colocados lá, a gente vê de que forma as ferramentas do mandato podem ajudar a solucioná-los. Seja através das competências mesmo de um deputado estadual, ou seja através se for competência do prefeito, o deputado estadual pode sim ir lá e conversar com o prefeito. Faz parte da função dele de representar a população a esse nível, de falar, prefeito, a população está reclamando que não tem emprego, a população está reclamando das filas da saúde, que não tem vaga. O que você pode fazer como prefeitura, o que o governador pode fazer como Estado e o que eu posso fazer para fazer essa interlocução e fazer acontecer. E nessa caminhada de diálogo com as pessoas, está surgindo o emprego e a saúde como prioridade. Não que a gente não vá olhar para as outras coisas, sim, claro. Mas hoje sem saúde você não sai de casa e sem emprego também você não tem como pôr o pão na mesa da sua família. Certo. E qual que é a importância para você, né? Qual que é a importância que você vê da Cuesta para Botucatu, para você, para o seu projeto de governo? Eu acho que a Cuesta em Botucatu ela tem um potencial imenso, tanto econômico quanto ambiental, que não está sendo bem utilizado. E aí, quando eu falo... E qual é o potencial que você vê dela? Turismo. Turismo? Turismo. Botucatu, a cidade ela tem dentro da sua área do município uma gama enorme de cachoeiras, tem um terreno rural enorme que pode ser explorado dentro de uma lógica de desenvolvimento sustentável. Então não é passar o trator em tudo e plantar cana, pelo amor de Deus. Certo. Mas é você ver as ferramentas mesmo que você tem à disposição para gerar mais renda para as pessoas, para gerar renda para as pessoas que moram ali, de repente uma pousada, você ter um turismo de aventura, você ter um turismo de natureza. E isso, várias cidades fazem isso, Brotas é um exemplo, acho que é o exemplo mais próximo aqui de Sim. como colocou isso como uma política municipal e que deu super certo, está dentro do roteiro nacional e internacional de turismo de aventura. E o Botucatu poderia desenvolver isso também dentro da Cuesta. E eu acho que também a gente tem que olhar muito para a questão ambiental de preservação, que não é muito bem utilizada. A Botucatu, ela está dentro de uma área de recarga do aquífero Guarani. O aquífero Guarani está passando por essa, a gente estava até comentando antes de começar a conversa mesmo. Tá sendo vai aí, vender, não vai vender, vai vender, aquela coisa toda. Eu participei de algumas audiências lá na Câmara dos Deputados em Brasília, que foram feitas para ver o que realmente está sendo essa história da privatização. E o que falaram nessas audiências, esses encontros? Então, é tudo muito direcionado, né? Infelizmente. Você tem algumas associações sérias que participam e aí vão e põem o dedo na ferida mesmo, mas infelizmente muitos deputados não ouvem, não levam isso em consideração na hora de dar os seus votos. O exemplo mais claro que eu tenho para mim, e aí trazendo mais para o município, a gente teve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal sobre o CAPS Infantil, Sim. que é o Centro de Atenção Psicossocial da Infância. E a Câmara estava lotada, os vereadores, secretário, saiu dali com um compromisso, depois de que a população falou, de que iria ser implementado aqui, que ia fazer a reserva no orçamento e que os vereadores iriam aprovar a emenda orçamentária para garantir 1,5 milhão por ano, que para um orçamento municipal não é nada, para dar essa atenção.
E infelizmente na semana seguinte, na hora de votar, quando a população não estava mais lá, eles rejeitaram a emenda. E hoje o CAPS infantil ele tá dependendo muito mais de uma vontade política do que realmente de uma segurança da lei. Eu acho que a gente precisa, os políticos têm que entender que o bem para a população, os projetos não tem que ficar dependente da reeleição dele, tem que ser política de Estado. Eu estou lá, eu faço um projeto, ele é aprovado em lei, e legal, se amanhã eu não estiver mais como deputado, esse projeto tem que continuar, tem que ser aprimorado, e não sair porque eu saí e levar meus projetos como pegar a bola e ir para casa. Sim. Infelizmente as pessoas não entendem isso. E lá em Brasília, nas audiências públicas que debatiam os temas também, você tinha os dois lados muitas vezes, mas os deputados não levam muito isso em consideração. É que assim, em relação ainda à cacoeça dessa necessidade e tal, as áreas, né, de preservação, as áreas onde nós temos as cachoeiras, tudo que tem esse potencial turístico, eu posso dizer que quase no 100% são todas particulares. Então tem esse entrave, essa dificuldade de negociação, até para, vamos supor, vamos fazer um parque, né, um geoparque, mas é de onde vem esse dinheiro, né? Então tem toda uma questão em relação a isso. E aí o que nos resta, e assim, uma visão muito simples, é a questão do habitacional. Então vamos construir loteamento, vamos casa. Então eu acho que isso, condomínio, né? E aí é um risco, né, uma ameaça que a gente tem muito presente, frequente, se a gente não conseguir achar essas outras alternativas que tragam renda para o município, né? Sim. É um discurso que eu uso muito, que o turismo é uma das poucas atividades econômicas inclusivas. Porque você consegue envolver desde a pessoa que recolhe material reciclável até o dono do resort, né? Então eu acho que quem puder ainda, né, conseguir olhar e conseguir achar um mecanismo, um meio termo, né, que a gente consiga pensar num meio de desenvolvimento de médio a longo prazo, eu acho que talvez seja uma alternativa para a conservação, tanto da área de recarga quanto da própria importância ecológica. Com certeza, né? Tem muita gente que fala assim, mas você está defendendo o desenvolvimento sustentável, então eu que tenho aqui a minha propriedade, vou ter que ficar para sempre cumprindo as regras do IBAMA e só vou perder dinheiro. Não, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é usar os recursos naturais que estão ali à disposição de uma forma consciente para que eles continuem, mas também olhando a perspectiva do desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, você colocou aqui que a maioria dessas áreas das cachoeiras da região de Botucatu são propriedades privadas. Por que não a gente pensar, então, um projeto, uma política pública, um projeto de turismo para a região que traga o dono ali daquela área mesmo, talvez ele, sem empreender, a gente ter o Estado dá para essa pessoa condições dela empreender ali para desenvolver uma pousada, como eu falei, ou um eco-resort ali, e que isso vai gerar o turismo, vai ter a questão da preservação ambiental. Então, se você preservar tantos por cento dentro dessa sequência aqui de anos, você vai ter um abatimento de tantos por cento no imposto que você paga sobre essa área. Por que não? É uma forma também de você incentivar a questão das energias renováveis. Por que não a gente começar a dar os descontos pela geração própria, geração compartilhada? Tudo isso são coisas que podem ser implementadas, mantendo a propriedade privada dessas pessoas, levando em conta o potencial de turismo que a região oferece e abrindo esse espaço para a população ocupar também. Porque a gente não pode olhar as cidades para elas serem espaços que você cerca ali, você tem um condomínio e a criança nem sai mais hoje na rua para bater bola. As pessoas têm que entender que a cidade é um direito constitucional para elas ocuparem, elas precisam ocupar esses espaços. Não é dentro de casa que você cria e desenvolve uma criança. É na rua, é nesses espaços. Então, eu acho que tem muita coisa que dá para ser feita e que a base é diálogo. Você precisa dialogar. Agora que você colocou que tem uma plataforma, né, que a população não pode entrar em contato, mas depois de eleito, como que você avalia a participação popular dentro dos seus projetos, dentro do seu trabalho durante 4 anos? A nossa campanha, acho que eu nem comentei isso ainda com você. O pessoal fala, qual que é a sua bandeira, Giovanni? A nossa campanha ela está sustentada em 3 pilares essenciais: educação, inovação e política. Educação como base de transformação, porque eu pessoalmente acredito que se a gente não reformar no Estado a forma como a gente educa nossas crianças, os nossos jovens, e os próprios processos educacionais, ambiental, sexual, de trânsito, não adianta a gente fazer mais nada. Qualquer coisa que a gente vai fazer vai ser para tampar o buraco. Mas enquanto a gente mexer nos canos que estão embaixo dessa rua, e aí vai passando os anos, ninguém olha, aquilo desaba daqui 10 anos, mata alguém, ninguém sabe por quê. Então eu quero, um dos nossos pilares de sustentação é a educação como base de transformação. O outro é a inovação como horizonte. Então a gente olhar os processos que a gente pode atualizar, tanto os tecnológicos quanto não tecnológicos,
de forma a sempre melhorar a forma como a gente está fazendo. A inovação na forma como a gente faz política é para criar uma nova receita de bolo. E a política como ferramenta de transformação. Dentro dessa proposta, a gente vem para a inovação na participação social. Então, hoje a gente tem ferramentas tecnológicas disponíveis para a gente trazer as pessoas para mais perto da política. Hoje, com o celular, você consegue conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, você consegue compartilhar a responsabilidade de um voto de um projeto de lei, você consegue dialogar por uma live no Facebook com várias pessoas, isso que a gente está fazendo agora. Sim, claro. É uma forma de você aproximar a política. Dentro da nossa proposta de mandato, tá conversas semanais, lives semanais com as pessoas sobre os projetos que estão sendo votados. Nessa assessoria técnica que a gente fez em Brasília, a gente já fez isso. Era o Bancada em Rede, era um programa semanal que ia ao ar no Facebook, na nossa página, toda semana, ao meio-dia, 1 hora por dia, em que eu colocava todos os projetos que estavam sendo votados, que era o meu trabalho. Falava, gente, eu estou orientando isso com base nisso, o que vocês acham? E as pessoas comentavam ali, às vezes algumas mandavam perguntas, mandavam os vídeos, faziam uma interação online. E na hora de orientar o deputado, eu falava, olha, eu orientei isso, as pessoas que a gente conversou por essa ferramenta falaram isso, agora vai dar tua consciência como você vai votar. A gente quer manter isso dentro de um eventual mandato a deputado estadual. E a plataforma, ela continua para além da campanha. Então, hoje eu estou conversando aqui com você, você vai lá, vai inserir um problema, a gente vai conversar. Daqui 2 anos, se eu fui eleito e não fiz, tem um registro. Então a gente não está fazendo uma campanha de chegar e prometer e depois sumir. A gente está fazendo uma campanha de estar registrado, estar confirmado ali. E a gente vai levar isso em consideração, a gente vai dialogar sobre isso. Legal. E na sua opinião, o que deveria ser feito para mudar o quadro político que se encontra no nosso país? Principalmente as pessoas participarem mais da política. A omissão. Se a população, a hora que a população entender o poder que ela tem para mudar a sociedade, aí não tem mais político corrupto que para de pé. Tá todo mundo indignado com o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo indignado. Daqui 30 dias a gente tem eleição. Se essa indignação não for traduzida na urna, não adianta nada. Foi só conversinha. Em 2013 eu participei das manifestações em junho de 2013 que o Brasil inteiro viu. Eu estava em Brasília, participei ali da ocupação no Congresso Nacional, ainda não trabalhava lá, mas a gente tomei bomba da polícia também, aquela coisa toda. Mas eu tinha um amigo que trabalha no Senado Federal. E entre uma manifestação ou outra, ele falou, Giovanni, vem aqui que eu quero mostrar alguma coisa pra você dentro do gabinete do senador que eu trabalho. E aí eu tava ali, fiquei quieto, fiquei vendo os senadores, e pela primeira vez eu vi o terror que estava nos olhos deles. Porque a população não estava só reclamando no Facebook, elas estavam na rua. Elas estavam fazendo enfrentamento. Elas estavam ali dizendo o que elas queriam mudar e que acabou a forma como eles faziam política. Infelizmente veio as eleições de 2014, isso não se traduziu muito na urna e continuou. Esse é o momento que a população tem de traduzir na urna. Para a gente mudar esse cenário político que a gente está vivendo, de falta de participação, de corrupção, em que você só tem homens velhos e brancos nos espaços de poder, você não tem a sociedade sendo representada. Hoje, mais da metade da população são compostas por mulheres. Menos de 10% dos deputados federais são mulheres. A política, ela virou um ambiente tóxico, tóxico para a juventude, tóxico para as mulheres, tóxico para qualquer pessoa que queira entrar e fazer uma política diferente. Então, eu acho que para a gente mudar esse cenário, a população tem que ocupar os espaços que está disponível para elas ocuparem, se candidatando, por exemplo, perguntando, conhecendo as propostas, participando de uma campanha ou simplesmente indo votar. Acho que as pessoas elas têm que fazer política todo dia. Estou falando para todo mundo ser candidato. A gente precisa de candidatos muito bons, sim. Sejam candidatos. Mas mais do que isso, façam política, conversem, pesquisem. As pessoas elas têm que ocupar a política. Quando elas ocuparem a política, a gente começa a mudar o cenário. Tá. E por fim, uma mensagem para os seus eleitores. Ocupem a política. eu não estou pedindo voto para as pessoas. Eu estou apresentando o projeto, que é isso que a gente fez agora. A gente está entregando o panfletinho. E eu estou falando, conheçam o projeto, entendam o que a gente está propondo, participem. Eu estou distribuindo material com o meu número de celular pessoal. Porque eu acho que a população ela não tem que passar por 1000 assessores para falar com o político. Ela tem que pegar o telefone e ligar. Se você ligar naquele número do folheto, vai tocar o celular ali que ele está gravando a gente agora. Então é o meu celular. Eu acho que eu estou falando para as pessoas, entendam o projeto e se vocês acharem que é um bom projeto, votem em mim. O número é o 18018. Se vocês acharem que tem outros projetos que te contemplem mais, vota neles, mas você pesquisa, tenha um voto consciente. Esse ano a gente vai votar em 6 pessoas. Em um presidente da República, em governador, em deputado federal, deputado estadual, 2 senadores. Isso, 6. Então, muitas pessoas. Vamos pesquisar sobre todas elas, vamos entender o que essas pessoas estão propondo, vamos fazer isso que você está fazendo aqui hoje, Patrícia. Entende o que as pessoas estão propondo,
e leva para as pessoas que convivem com você. Se as pessoas votarem consciente, a gente já começa a mudar aqui a política, que foi a tua pergunta anterior. Mas a minha mensagem para as pessoas é: ocupem a política. Se as pessoas não participarem da política, e nessa perspectiva do vamos mudar, que é realmente a gente não concorda, a gente, sociedade brasileira, não concorda com a forma como está sendo feita, a gente quer uma nova forma. Então vamos mudar mesmo, vamos votar em gente nova, vamos mostrar que dá para fazer diferente. Eu estou dizendo que dá porque eu fiz isso dentro do Congresso na parte técnica, e eu sei que com uma caneta na mão, a gente consegue, com uma live dessa, com uma conversa dessa, ampliar o mandato para milhares de pessoas ao redor do estado de São Paulo. É isso que eu quero fazer. E eu quero que as pessoas venham comigo para a gente fazer isso junto. Então, a mensagem é: vamos mudar. Tá. Então, finalizamos essa. Eu estou também agendando com os outros candidatos que vão representar Botucatu agora nessas eleições. Esse foi o primeiro bate-papo e a gente vai disponibilizar ali nas redes aí para vocês. Nos acompanhem. Obrigada. Obrigado pelo espaço e parabéns aí de novo por estar à disposição de... É um trabalho cívico e cidadão mesmo. Tá, obrigada.